Olá, meu nome é Felipe Leite Soares, sou aluno do curso de Química Industrial e essa apresentação faz parte da atividade da disciplina de Química Inorgânica Industrial ministrada pela professora Shirley Nascimento. Hoje irei apresentar e discutir o artigo Estudos de flotação de um minério de cobre sulfetado de Carajás com alto conteúdo de talco, de Tavares, Couto e Ronzé, apresentado no 26º Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, de 2015. O depósito estudado é o da província mineral de Carajás, do tipo IOCG, que são grandes áreas de depósito de cobre. O objetivo do trabalho foi desenvolver um fluxograma de flotação que maximize a recuperação e seletividade para um minério que apresenta alto conteúdo de talco. Minério magnesiano hidrofóbico que tende a contemporizar com os sulfetos e reduzir a seletividade do processo. O talco exige medidas de depressão específicas para evitar sua flotação, junto com o concentrado de cobre. O desafio técnico central do artigo é o talco, por ser hidrofóbico, tende a subir com sulfetos, reduzindo o teor de concentrado e seletividade. Por isso, os autores focaram em estratégias para a depressão do talco, principalmente usando o carboximetilcelulose, CMC, como depressor. O estudo busca definir dosagens e etapas do circuito onde o CMC é necessário, no caso, Hauger versus Kleiner ou CLT, e verificar o comportamento do circuito fechado, simulando a operação contínua. Em resumo, é utilizado 14 amostras, 13 coletadas mais uma composta, representando porções de leste e oeste do depósito. A caracterização mineralógica foi feita por Ken Schken e Mev. A moagem para P80 foi de 150 micrômetros para Hauger e 38 micrômetros para etapas Kleiner, quando indicado. Ensaios de flotação em célula Denver, 2,5 litros. Os reagentes foram coletores, espumantes e, claro, CMC usado como depressor de talco em dosagens entre 150 e 600 gramas por tonelada, conforme o teor de talco. Foram realizados Hauger, Kleiner e ensaios em circuito fechado, que seria o CLT, em 6 ciclos para estabilização. Nos resultados, primeiramente na caracterização e composição, a análise química mostrou teores de cobre entre 0,28% e 0,88%. Cloro e flúor variam bastante. Por exemplo, o cloro de 510 ppm até 10.000 em algumas amostras. Informação importante para o processamento de concentração. Mineralogicamente, a ganga predominante inclui quartzo, feldspatos, biotita e escapolita. A calcopirita é o principal portador de cobre. Notou-se que algumas amostras, por exemplo, a FLO 0,4, possui 52% de talco e FD 43, 39% de talco. Possuem alto teor de talco, o que motiva o uso intensivo de depressor. Nos ensaios do Hauger e efeito do CMC, a adição do CMC, que primeiramente foi de 600 gramas por tonelada, levou à recuperação de cobre em amostras de alto talco. Em amostras com pouco talco, por exemplo, o componente 3, o CMC não foi necessário no Hauger. Porém, em circuito fechado, houve um enriquecimento de talco no concentrado final, indicando que mesmo em pequenas quantidades de talco, podem acumular com recirculação. No caso do componente 3, a concentração final em circuito fechado ficou com 21,2% de talco e o teor de cobre de 19,4%, bem abaixo da média dos demais concentrados, que foi de 33,5%.
demonstrando o risco real de degradação do produto se o talco não for controlado adequadamente. Em circuito fechado e desempenho global, nos ensaios com 6 ciclos, as amostras da porção leste apresentaram recuperações de 88% a 93%, enquanto porções oeste ficaram entre 83% e 88%. Diferenças atribuídas à textura, granulometria e maior porcentagem de bornita no setor oeste. O teor médio de cobre no concentrado final foi de 32,5%. Um mínimo foi de 28,5% e o máximo de 37%, excluindo o componente 3. Os resultados evidenciaram que o circuito com CMC adequadamente dosado é crucial para manter tanto a recuperação quanto o teor de concentrado, especialmente em minérios com talco. A conclusão prática é que o CMC é imprescindível para a depressão do talco e maximizar a recuperação e o teor do concentrado. Os autores concluem que a caracterização mineralógica foi essencial para definir a melhor estratégia metalúrgica com o uso de CMC. Ele é essencial para a depressão do talco e garante maior recuperação e melhores teores de concentrado. Entretanto, o estudo também mostra que, em circuito fechado, mesmo baixos teores de talco podem enriquecer o concentrado, que foi o caso do componente 3, o que exige atenção no projeto do circuito e no ponto de aplicação do depressor. Em termos práticos, a caracterização mineralógica entrega a geometalúrgica é fundamental, a dosagem e o ponto de aplicação de CMC devem ser otimizados e testes em escala e controle de recirculação, que foi no caso do CLT, são imprescindíveis para evitar surpresas na planta. Gostaria de agradecer pela atenção até o momento e, se desejarem, também posso deixar os slides disponíveis posteriormente. As referências foram de Tavares, Couto e Ronzé, e novamente o título do seu trabalho: Estudos de flotação de um minério de cobre sulfetado de Carajás com alto conteúdo de talco. Obrigado.